direito de manifestar a nossa fé, ou até mesmo de não termos uma fé, de buscar a nossa espiritualidade. Ao escolhermos o nosso caminho de fé, precisamos estar em paz com a nossa escolha e aceitar a fé do outro. Somos um país laico. Um Estado é laico porque não tem religião. E por não ter uma religião, esse mesmo Estado tem o dever de garantir a liberdade e o pluralismo religioso. Diga não à intolerância religiosa. Diga não à aversão à prática religiosa do outro, quando há uma restrição do direito de expressão de fé por qualquer pessoa. Intolerância religiosa é crime. Olá, meus irmãos, sou o Pai Milton, dirigente da Cabana do Pai João. O nosso terreiro está em São Bernardo do Campo, São Paulo, e eu sou morador há 11 meses de Tatuí, São Paulo, uma região do interior de São Paulo. Nós temos um canal chamado As Bandas da Umbanda, tem várias lives durante a semana, e uma delas é a live Conversa com o Pai Milton e o Pai João, que eu faço junto com o Pai João de Aruanda, toda sexta-feira. E durante essa última live de sexta-feira passada, nós tivemos a infelicidade de que uma pessoa com o nome de Emanuel entrasse na live, porque a gente não tem como bloquear, né, sem antes que a pessoa tenha uma atitude como ele teve. E ele entrou proferindo muitas palavras baixas, né, contra a nossa religião de Umbanda, dizendo que nossa religião não era de Deus, que a Bíblia não aceitava nossa religião, porque a nossa religião não trabalha com Deus e sim com o demônio. Mas muito pelo contrário, a nossa religião nem fala do demônio, a gente não perde tempo como algumas pessoas perdem aí falando do demônio, né? A gente fala de Deus, a gente fala de amor, a gente fala de sabedoria, a gente fala de caminhos e orientações para chegar ao nosso caminho de evolução, para a gente seguir em frente com o nosso caminho de evolução. E é isso que a Umbanda faz, é isso que muitas religiões afro fazem, né? E então as pessoas não entendem ainda a nossa religião, vivem ainda no seu mundinho de ignorância, né? Sem buscar o conhecimento. E então acontece isso, né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente se afoga no mar venenoso da ignorância. É o que aconteceu com esse tal de Emanuel e muitos outros aí. Até então, antes desse caso, a gente sempre ia lá fazer oração, pedir a luz, mas a gente entendeu que para esse tipo de pessoa, como esse Emanuel e muitos outros que proferem palavras de intolerância religiosa, não existe caminho de luz, porque eles nunca vão para a luz, né? Eles não querem a luz, por isso que eles querem trazer quem está para a luz para o mundo deles das trevas, né? O mundo da escuridão, de ignorância. Então, nós fizemos a nossa parte, fizemos a denúncia, né, de intolerância religiosa. Acho que todo mundo tem que entender que se a gente tem uma lei, se a gente está lá sofrendo, a gente tem que buscar a lei de Deus e a lei do homem também, né? No caso, a lei de tolerância religiosa. Não foi a primeira vez, como eu disse, né? Já sofri várias vezes, mas dessa vez a gente seguiu essa orientação, né, de alguns advogados que também estavam assistindo a live, de que não deixasse para trás isso, e fosse atrás do que a gente fez. A gente foi lá e denunciou ele. E também a gente orientou os nossos filhos, nossos irmãos, também alguns irmãos de outras casas, que daqui para frente a gente não pode mais ficar quieto simplesmente orando ou pedindo alguma coisa. A gente tem que trazer para essas pessoas o rigor da lei, e é o que a gente fez daqui para frente, né? Infelizmente, vocês aí devem saber, né, tipo de intolerância, algum tipo de descrença, algum tipo de desrespeito que tem em relação às religiões como o Candomblé, como a Umbanda, como a Quimbanda, como a Jurema, religiões de matriz africana. E isso tudo porque as pessoas não têm o conhecimento da nossa religião. Como eu disse, elas vivem se afogando aí no seu mundo, no seu mar de ignorância, né? Esse mar venenoso chamado ignorância, que não faz elas entenderem que nossas religiões não são assim. A nossa religião é de Deus como todos, né? A gente só tem, no caso da Umbanda, a gente só tem Deus que se chama Olorum e Pai Oxalá, que é o nosso Jesus Cristo, né? Então não muda nada, a gente tem o mesmo amor por Jesus, o mesmo amor por todos os orixás, né? Por todas as entidades, e o mesmo amor e todo amor pelos seres humanos, né? Então, para você que está aí e sofre qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de desrespeito, né? Pense melhor e veja se compensa você ficar quieto e não denunciar essas pessoas,
porque ela pode te magoar novamente, pode te prejudicar novamente e pior, como acontece em muitos lugares, pode haver uma violência física, destruição do seu templo religioso, porque você lá atrás deixou de não se denunciar. Então, daqui para frente, pensa com carinho e, se caso isso acontecer, vá atrás dos seus direitos. E uma forma da gente tá evitando esse tipo de coisa é se unir, né? A gente tem aí muitas vertentes da Umbanda, a gente sabe que a Umbanda não tem uma Bíblia, não tem um livro de regras, e as casas trabalham de forma diferente, e justamente essa é a beleza da nossa religião, porque as diferenças que nos fazem aprender um pouco mais com a diferença do outro, a diferença do outro agrega na minha. Que Pai Oxalá nos abençoe. Axé. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Deus, no Corão Sagrado, diz: não há imposição quanto à religião. Deus, que é o nosso Criador, está dizendo: não tem como impor a sua crença, a sua ideologia, o seu credo para o outro. Por quê? Porque fé não é imposta, mas é através do conhecimento, do convencimento. Ou a pessoa está convicta, ou ela não está convicta. Portanto, não tem como eu impor a religião. Não tem como eu obrigar a pessoa a acreditar. Mas tem como eu dialogar com o outro, convencê-lo ou tentar convencê-lo. E isso passa pelo diálogo, pelo respeito, pela justiça. É necessário que eu me coloque no lugar do outro para que não haja intolerância. O intolerante sempre é uma pessoa que desconhece, que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro e não segue o ensinamento dos grandes profetas como Jesus, como Muhammad, como Moisés, como Abraão, que disseram: amar ao próximo como ama a ti mesmo. Quando falta essa empatia, quando falta o respeito, há injustiça. Portanto, é necessário nós nos colocarmos no lugar do outro, respeitar o outro, abrir um canal de diálogo para que nós possamos conversar, para que possamos nos entender, para que eu possa entender o que ele pensa e ele da mesma forma. Que Deus guie a todos. Olá, meu nome é Genkel Samudita, eu sou uma monja budista, diretora nacional espiritual da Nova Tradição Kadampa e professora residente do Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi em São Paulo. E me propuseram responder duas perguntas. Se eu já sofri alguma intolerância religiosa, ou se a minha religião já sofreu intolerância religiosa. Eu especificamente não, mas a minha religião sim. E a outra pergunta é: como resolver isso? Como acabar com a intolerância religiosa? Então, para isso, eu gostaria de ler um trecho de um livro de Venerável Geshe, que é o Sangyatso, que é o guia espiritual da Nova Tradição Kadampa, que responde a essa pergunta. Esse trecho está num livro intitulado Novo 8 Passos para a Felicidade. Geshe diz assim: todos os problemas da sociedade humana, como guerras, crimes, poluição, dependência de drogas, pobreza, injustiça e desarmonia familiar, são o resultado do autoapreço. A nossa mente que acha que a nossa opinião é válida e a de ninguém mais é, que nós temos razão e que ninguém mais tem, e que a nossa escolha é melhor do que a escolha de todos os demais. Pensando que só os seres humanos são importantes e que a natureza existe para servir aos desejos humanos, exterminamos milhares de espécies animais e poluímos o planeta a tal ponto que existe o grande perigo de ele se tornar em breve impróprio até mesmo para a vida humana. Se todos praticassem apreço pelos outros, muitos dos principais problemas do mundo seriam solucionados em poucos anos, inclusive a intolerância religiosa. Muito obrigada. Meu nome é Elka Rubinstein e tenho 76 anos. Sou judia por ter nascido de pai e mãe judeus que vieram da Europa fugindo do ódio antissemita que por lá graçava desde a virada do século passado. Casei-me com um judeu
e todos os meus 3 filhos são judeus já nascidos no Brasil. Todos os 8 avós dos meus filhos eram judeus, a maioria exterminada durante a fúria nazista que matou 6 milhões de judeus nos fornos crematórios dos campos de concentração. Mas meus filhos são brasileiros e seus companheiros e companheiras não são judeus. Nós vivemos numa sociedade que inclui pessoas de diferentes cores, gêneros, culturas e religiões, e estamos aprendendo a conviver e compartilhar nossas diferenças em nome de um mundo melhor, sem ódios, sem racismo, sem perseguições religiosas e sem discriminação por gênero. Eu sou economista, por profissão e por formação, e trabalhei a vida toda em instituições ligadas a projetos sociais. Mas quando me aposentei, decidi ir atrás de uma nova forma de viver meu terceiro ato, com mais conexão com a espiritualidade e com maior aceitação da minha finitude. Fui estudar gerontologia e acabei encontrando em 2011 um grupo de rabinos e rabinas americanos super pra frentex que propunham um judaísmo do futuro que tinha tudo a ver com o judaísmo que eu tinha para a minha vida. Foram 2 surpresas. A primeira, a quantidade de rabinas mulheres. No judaísmo ortodoxo, não há espaço para a mulher fora do lar. Mulheres não têm voz nem protagonismo. E esse judaísmo tradicional não é o que rege a minha vida. Eu sempre me associei com o judaísmo conservador e o judaísmo reformista, que eram o que de mais moderno existia no Brasil. Mas o grupo que eu conheci nos Estados Unidos era um grupo ainda mais moderno, que se definia como renovador, disposto a mudar muitos dos velhos paradigmas para trazer um judaísmo mais brilhante e inspirador para o século XXI. Foi amor à primeira vista. Fiquei fã do grupo Renewal, do rabino Zalman Schachter Shalom, que Deus o tenha. Comecei a estudar com eles e em 2015 decidi fazer a formação rabínica completa. Fui ordenada rabina em janeiro do ano passado. Não, 2020. Chamam-me Rabina Rubi. Só existem 5 rabinas brasileiras e no momento só 2 estão no Brasil. Eu sou uma delas. Somos poucas, mas queremos fazer uma revolução. Até 1978 não existia nenhuma rabina mulher no mundo. Isso é tudo muito novo e me dá muita esperança. Rabinos e rabinas são o clero do judaísmo, como padres no catolicismo, pastores e pastoras no protestantismo, monges no budismo ou imãs no islamismo. Todas as religiões são antigas, de um tempo quando só os homens tomavam decisões. Por isso, todos os líderes religiosos de todas as religiões eram, e na sua maioria ainda são, do sexo masculino. Eu boto fé que é preciso mudar isso. Nas sinagogas mais modernas, o espaço já está aberto para incluir rabinas ao lado de, ou em vez de, rabinos homens. Todos e todas com as mesmas funções. E isso está acontecendo até por pressão da própria congregação, da própria comunidade. Afinal, metade dos congregantes são mulheres ativas, modernas, inseridas em todos os níveis da sociedade. E eu espero que a atuação dessas rabinas brasileiras abra a questão para que os líderes religiosos de algumas outras religiões também reconsiderem a possibilidade de compartilhar o espaço religioso com lideranças femininas. É uma das formas com que pretendo atuar como rabina, em busca de um mundo de paz. Eu tenho me perguntado, veementemente, como seria o mundo hoje se a Torá, o livro sagrado do judaísmo, que é o Antigo Testamento, aceito também pelas outras religiões monoteístas, se a Torá tivesse sido escrita por mulheres, quem sabe Miriam, em vez de Moisés? E se os evangelhos tivessem a contribuição de mulheres, e também o Alcorão e os Sutras?
talvez os valores tivessem mais de amor que de guerra, e as histórias fossem mais de colaboração do que de competição. Fico imaginando que se isso tivesse acontecido, se as mulheres tivessem participado desde o início das ideias, talvez o mundo tivesse mais tolerância e paz. E talvez assim a gente não tivesse tido as cruzadas que aconteceram na Europa no século XI, nem a Inquisição que aconteceu em Portugal, Espanha e Brasil do século XV até o século XIX, e nem os pogroms e o Holocausto no século XX. É de parar para pensar. Vamos trazer mais mulheres para a religião para ajudar a diminuir a intolerância religiosa. Olá, meu nome é Carlos e eu faço parte da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Campinas, que é um órgão de união e unificação do movimento espírita que visa congregar centros espíritas, associações e instituições que lidam com o espiritismo. Tratando da questão proposta, se o espiritismo sofre algum tipo de preconceito, podemos afirmar que diretamente não. Mas há sim um desconhecimento das pessoas que confundem todas as doutrinas espiritualistas que lidam com o elemento espiritual, confundem achando que é a mesma coisa. E não. O espiritismo é uma doutrina filosófica que foi codificada por Allan Kardec com base no ensino dos espíritos superiores. E foram lançadas 5 obras que nós chamamos de fundamentais. Em uma delas, por exemplo, Allan Kardec chama que os ensinos morais de Jesus são um código moral universal. Ou seja, toda a base moral do espiritismo é com base nos ensinos de Jesus. E é por isso que os espíritas, naturalmente, respeitam a questão do livre-arbítrio e da escolha das outras pessoas. Tanto que em uma das questões do Livro dos Espíritos é dito que a educação visa reformar as pessoas, mas é uma educação não imposta, mas aquela que tenta explicar que ao longo das múltiplas vidas da reencarnação as pessoas vão aprendendo naturalmente. Então é uma educação não imposta, mas que visa dar elementos de reflexão, pensamento e crescimento. Tanto que o livre-arbítrio e a liberdade de consciência são amplamente respeitadas pelos espíritas. E vale lembrar que o censo de 2010 realizado no Brasil, 90% das religiões são com base em Jesus, católicos, evangélicos e espíritas. Então, se nos encontrarmos e aprendermos a nos respeitar, naturalmente poderemos mais construir do que criar divergências. O respeito é a base de tudo. O respeito com tranquilidade, respeitando as escolhas alheias para que possamos todos crescer e evoluir. Muito obrigado. Intolerância religiosa é crime. E nós, da Igreja Anglicana, já sofremos muita intolerância religiosa. Inclusive aqui no Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia, aqui na cidade de Campinas, nós já passamos por situações de pessoas dizendo que nós estávamos passando por padres da igreja tradicional, porque não conhecem a história, a criação da igreja. A igreja anglicana, ela tem uma tradição católica, porém ela tem uma forma de agir um pouco mais protestante, né? Nós somos chamados anglo-católicos. E nós nascemos em 1534, quando o rei Henrique VIII, junto com o parlamento britânico, resolveu ter uma separação da igreja romana, e aí o Estado passou a comandar a igreja da Inglaterra. Foi um ato de supremacia. E, na verdade, há pessoas que falam muita coisa, estão se passando por padre, estão se passando pela igreja tradicional. Na verdade, não. Na verdade, nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o amor de Cristo. E para acabar com a intolerância religiosa, somente de um jeito, somente com respeito, amor, carinho e fraternidade. Por isso, oremos, peçamos a Deus pela intercessão de São Jorge da Capadócia, que isso tudo acabe e que nós possamos ver no irmão o Cristo. Não importa se ele é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, se ele é evangélico, se ele é católico romano, se ele é anglicano, se ele é luterano, não importa. O que importa é que o amor tem que estar acima de tudo. Para acabar com a intolerância, 2 palavras: amor e respeito. Eu sou o reverendo Padre Pedro de Paula,
do Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia, na cidade de Campina. Eu sou o pároco desse santuário. Deus abençoe, salve Jorge! Sou o padre Antônio Alves, pároco da paróquia São Marcos, o Evangelista, na Arquidiocese de Campinas. Sou sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana e venho falar sobre a intolerância religiosa. Nós cristãos, tanto os católicos como também os nossos irmãos evangélicos, do meu ponto de vista, somos um tanto que privilegiados e acredito que atentados, violências contra o nosso jeito de professar a fé, eles existem sim, não podemos negar, mas acontecem numa proporção muito menor do que outras religiões, por exemplo, as de matriz africana. Mas sofremos sim intolerância religiosa, e o mais triste é que muitas vezes esses atos acontecem e partem não de pessoas que não acreditam em nada, né? Pessoas ateias, mas de outros irmãos e irmãs cristãos, crentes, e isso é muito triste. Mas gostaria aqui de repudiar qualquer tipo de intolerância religiosa, seja contra a Igreja Católica, seja contra o cristianismo, seja o cristianismo católico, seja os nossos irmãos protestantes ou qualquer outra religião. Eu acredito que nós devemos nos respeitar mutuamente e respeitar o jeito e a maneira de cada um professar a fé. O caminho, o método, o meio para que a gente possa superar a intolerância, eu acredito que parte pela via do diálogo e do respeito. É muito importante que nos respeitemos mutuamente, que nos escutemos, que possamos escutar o outro. O diálogo abre-nos esta possibilidade de escutar o outro, de compreender, de entender e participar da história do outro. Dialogar com outras religiões não significa negar a fé, negar a sua fé ou o seu jeito de professar, mas é uma atitude de respeito, de amor e de cumprimento ao mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos ordenei. Eu acredito que esse é o melhor método para que a gente possa superar a intolerância religiosa contra qualquer tipo de religião. Depois, duas outras coisas que são fundamentais para que não haja violência contra os crentes, contra as pessoas que professam a fé, seja em Deus, seja de um outro modo, mas num poder superior, passa pela linha ou por dois conceitos. O primeiro é a fraternidade. Lembrar que somos todos irmãos, independente do modo que professamos a fé. E a outra via é a solidariedade. Devemos ser solidários uns para com os outros. Essas são as formas que, com certeza, superaremos qualquer tipo de violência e assim construiremos a paz que é fruto da justiça e que, com certeza, está no fundamento de todas as religiões. Todas as religiões buscam a paz interior e a paz estrutural, paz para o mundo, paz para a sociedade. Que não soframos mais violência, que possamos manifestar a nossa fé publicamente, sem medo e sendo respeitados por todos. Olá, me chamo Donizete, sou pastor,
filho de pastor, neto de um ferroviário devoto de São Jorge e uma costureira católica. Cresci em um bairro operário, nasci no dia 2 de fevereiro de 1975, dia de Iemanjá. Não havia noite que eu conseguisse dormir sem que antes eu fosse benzido pela Dona Maria, benzendeira do bairro. Nascido e criado nesse lugar sincrético, de múltiplas religiões, nas vésperas do dia de combate à intolerância religiosa, não há como ficar em silêncio, sabendo que grande parte dos casos de intolerância são praticados por pessoas que professam a mesma fé que eu. E junto então as vozes daqueles que não conseguem entender que religiões possam ser usadas para discriminar. Aliás, não entendo que exista intolerância religiosa, e sim racismo religioso. Por causa da minha religião, eu nunca sofri nenhum tipo de racismo religioso, porque hoje, às vésperas de nos tornarmos a maioria religiosa do país, é muito fácil professar o cristianismo. Entretanto, à medida em que nós crescemos como povo, como comunidade religiosa, na medida em que nos tornamos a maioria de pessoas religiosas no país, os casos de intolerância se multiplicam, e isso tem sido uma constante, principalmente contra os irmãos que professam o candomblé, a umbanda e o islamismo. Na véspera, portanto, do dia de combate à intolerância religiosa, a minha voz se junta a todos aqueles que são contra esse pecado do racismo religioso. E olha que nós não somos poucos. Como presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB Campinas, é uma satisfação responder duas perguntas. Se intolerância religiosa é crime? E se, em sendo crime, intolerância religiosa, quais são os meios, os mecanismos para denunciar ou coibir esse tipo de ação? É importante dizer que, neste momento, no mês de janeiro, no terceiro domingo do mês de janeiro, no mundo se celebra o Dia Mundial da Religião. E no Brasil, no dia 21 de janeiro, o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Então, para se posicionar a respeito desse tema, é importante dizer que, no ordenamento jurídico internacional, a liberdade religiosa é protegida através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as convenções internacionais e outros mecanismos que asseguram esses direitos. No plano nacional, nós temos a nossa Constituição Federal, os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e temos as leis infraconstitucionais, que protegem esses direitos, tanto o direito de praticar a qualquer religião e também de coibir qualquer tipo de discriminação ou intolerância. E os órgãos que estão habilitados a receber essas notícias, essas notificações, em primeiro lugar, são as delegacias ou distritos policiais. E os outros mecanismos, através da sociedade civil. Em Campinas nós temos o Centro de Referência em Direitos Humanos e Combate à Intolerância Religiosa, instalado na Avenida Francisco Glicério, número 1269, quarto andar, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Temos também o Disque 100. E a Ordem dos Advogados do Brasil, de Campinas, subseção Campinas, temos a Comissão propriamente dita de Direito e Liberdade Religiosa e a Comissão de Direitos Humanos.